Minha irmã me proibiu de ir na viagem. Eu paguei pela família. Então cancelei o bilhete dela e fomos de férias todos juntos sem ela. Tenho 29 anos e venho de uma família relativamente unida. Somos 3. Eu, meu irmão mais novo, de 26 anos, e minha irmã mais nova, Bonnie, de 24. Tenho uma boa relação com meu irmão, mas sempre tive uma relação um pouco complicada com Bonnie. Não é que não nos damos bem, mas ela sempre foi um pouco exigente. Quando éramos crianças, nossos pais tendiam a favorecê-la um pouco, porque ela era a caçula da família. Embora eu tenha tentado relevar isso, houve ocasiões em que o comportamento dela realmente testou minha paciência. Meus pais a mimavam muito. Isso não foi um problema enquanto crescíamos, porque eu simplesmente a ignorava a maior parte do tempo. No entanto, quando começamos a crescer e ela começou a exigir mais, as coisas começaram a mudar. Este ano, recebi um bom bônus no trabalho. O aniversário de casamento dos meus pais estava próximo, e pensei que seria uma ótima ideia levar minha família de férias. Faz anos que não viajamos juntos, então achei que seria uma maneira fantástica de reconectar e celebrar o aniversário de casamento dos meus pais. Planejei uma viagem de 1 semana para o Havaí, cobrindo todas as despesas: voos, hospedagem, atividades, tudo. Quando anunciei a viagem aos meus pais, eles ficaram encantados. Eu sabia que eles ficariam animados, especialmente pelo destino. Tinha certeza de que meu irmão também apreciaria o gesto. Eu só estava preocupado com a reação de Bonnie. É difícil prever o humor dela. No entanto, ao ouvir sobre a viagem, ambos ficaram especialmente animados. Bonnie começou a falar animadamente sobre o que queria fazer nos vídeos para o Instagram. Eu fiquei tranquilo, feliz por ela estar empolgada. Todos pareciam animados, e eu estava feliz por poder fazer algo legal pela minha família. No entanto, aquele momento de felicidade logo se tornou amargo quando Bonnie começou a insistir que queria planejar as férias. Eu disse a ela que estava pagando pela viagem, então queria planejar tudo sozinho. Ela fez um escândalo, dizendo que eu não era bom em planejar coisas, então deveria passar a responsabilidade para ela. Não foi um pedido, mas sim uma exigência para que eu delegasse tudo a ela. Havia algumas razões pelas quais eu queria fazer isso sozinho. Primeiro, era meu presente. Segundo, eu conheço as escolhas extravagantes de Bonnie. Quando os outros pagam, ela escolhe as coisas mais caras. Sem pensar duas vezes, eu já havia reservado tudo de acordo com meu orçamento. Sim, ela tem esse hábito. Se alguém a convida, ela pede o prato mais caro do cardápio. Por outro lado, se ela convida, será algo barato. Meus pais tentaram mediar, sugerindo que, se eu estivesse ocupado, poderia pedir ajuda a Bonnie para planejar as atividades. Eu disse a todos que as atividades seriam uma surpresa. Bonnie insistiu em conhecê-las antecipadamente para poder fazer compras e escolher roupas adequadas para as atividades. Eu a assegurei de que isso não era necessário, mas ela continuou insistindo. O jeito como ela tentava me controlar era tão exaustivo. Eu dei o itinerário da viagem para ela me deixar em paz imediatamente. Ela me ligou furiosa e apontou algumas coisas que precisavam ser mudadas para deixar todos confortáveis. As sugestões dela pareciam legítimas, então eu mudei a programação de acordo com as recomendações dela. Isso alimentou o ego dela. Ela disse algo como: "É por isso que eu queria planejar." Atenção aos detalhes. Veja, isso me fez perceber que, se houvesse o menor problema com a viagem, Bonnie viria atrás de mim com seus comentários sarcásticos. Então era melhor deixar ela tomar o controle. Foi por isso que acessei minha conta para fazer as alterações. Disse a ela para não fazer mudanças importantes no cronograma, e nem adicionar ou remover atividades. Eu só poderia reprogramá-las com a minha aprovação. Ela concordou imediatamente. Ela anunciou no grupo da família que havia assumido o planejamento da viagem e feito algumas mudanças. Algumas das adições que ela fez eram bem legais, como usar roupas combinando todos os dias. Até então estava tudo bem. Uma semana antes da viagem vi que ela havia cancelado algumas das atividades que eu havia reservado e as substituído por outras que ela preferia. Ela também mencionou que havia tomado decisões executivas sobre o itinerário e que todos deveriam seguir sua liderança. Fiquei furioso. Isso deveria ser um presente meu, e ela havia tomado o controle completo. Liguei para ela tentando argumentar, mas ela estava decidida. Ela disse que, como era melhor em planejamento, eu deveria deixá-la assumir o comando. Eu mantive minha posição firmemente e disse que de jeito nenhum. Ela já havia feito o suficiente para sabotar meu plano, e agora ela deveria se afastar. Ela me acusou de ser controlador e desligou. Naquela noite, recebi uma ligação dos meus pais. Bonnie havia contado tudo a eles, e eles queriam saber o que estava acontecendo. Eu expliquei a situação superficialmente para não estragar a surpresa para eles. Esperava que me entendessem, mas para minha surpresa, ficaram do lado de Bonnie. Disseram que, como ela estava tão animada com a viagem, eu deveria deixar ela ter algum controle sobre isso. Eles não pareciam entender que ela havia tomado o controle completamente e ignorado meus esforços e dinheiro. Disseram que não importava quem planejasse ou pagasse. O importante é que éramos uma família, e deveríamos nos divertir no Havaí. Me senti frustrado e desvalorizado. Em um momento de raiva pensei em cancelar toda a viagem, mas me acalmei e dei um passo para trás. Não cancelei a viagem, mas parei de participar do planejamento. Pensei que se Bonnie queria tanto estar no comando, então ela estaria. Eu poderia sentar e aproveitar, mesmo que não fosse a viagem que eu tinha imaginado. No entanto, as coisas pioraram.
2 dias atrás, enquanto nos preparávamos para partir no dia seguinte, recebi uma notificação de que meus bilhetes haviam sido cancelados com sucesso. Eu fiquei tipo, o que está acontecendo? Imediatamente liguei para a agência de viagens e descobri que eles haviam sido cancelados da minha conta. Então não havia nada que eles pudessem fazer. Não foi surpresa. Era Bonnie. Liguei para ela furioso, e ela agiu como se nada tivesse acontecido. Eu gritei, como você ousa cancelar meus bilhetes? Ela riu e perguntou, ah sim, eu cancelei. Perdi a paciência e gritei. Você se importaria de explicar? Ela, ok, odeio dizer isso. Eu sei que você estava estragando tudo e blá blá blá, mas não podemos ter você na viagem. Você é muito controlador e sua atitude negativa arruinaria as férias de todos. Conversei com todos, e a família concordou em te deixar de fora. Você não vale a pena para estragar nossa viagem. Não podia acreditar no que estava ouvindo. A viagem que eu paguei e planejei, agora estava acontecendo sem mim. Minha irmã de alguma forma convenceu todos de que eu era o problema. E todos haviam concordado em seguir em frente com isso. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Você poderá assistir a segunda parte pressionando em compartilhe mais.